Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês por que aquela musiquinha faz sentido. O rico cada vez fica mais rico enquanto o pobre cada vez fica mais pobre no Brasil. Como que isso se relaciona com essas políticas que esse novo governo vai implementar, o plano econômico, um estado mais pesado que deveria dar dinheiro para a população, só que no final da conta, no final do dia, isso causa mais desigualdade social. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo essa parada. Bom, eu acho que já ficou claro que o Brasil é o país da injustiça. Acho que ponto final, né? O estopim foi a liberação de Sérgio Cabral. Para mim isso aí foi inadmissível, foi o ponto final onde mostrou que o brasileiro é um grande otário. Você é um grande otário assim como eu também sou um grande otário. A vantagem é que eu saí do Brasil, né? Eu desisti há muito tempo já. Então o Brasil é o país da injustiça, né? E aí a gente vê vários movimentos acontecendo. Primeiro, Lula ganhou as eleições, né? Me surpreendeu isso, mas beleza, top. Vocês sabem qual é a minha posição aqui, né? Não é Bolsonaro, não é Lula, eu sou um cara liberal. Mas enfim, a gente viu várias coisas acontecendo. Lula ganhou as eleições, que mais? Fernando Haddad como ministro da Fazenda, né? E eu fiz um vídeo falando do que eu acho que vai acontecer com o Ministério da Fazenda, com a economia do Brasil, como será Fernando Haddad nesse ministério, estou colocando aqui no card aqui em cima. Também a gente tem aí uma canetada de Gilmar Mendes dizendo que o Bolsa Família ficará fora do teto de gastos. Para que existe um congresso no Brasil, gente? Se o cara com uma canetada resolve dizer o que pode e o que não pode acontecer com o Brasil. Então a gente vê uma união de vários poderes que deveriam ser independentes atuando em conjunto. Deixa eu falar uma coisa para vocês também. Estamos chegando na meta de monetização, né? Olha aqui, cara, eu tô muito feliz, estamos crescendo muito rápido, então curte esse vídeo, se inscreve no canal, contribua para o meu crescimento. Então o Brasil é essa loucura que a gente vê aí. E é claro que isso aumenta e muito o risco do Brasil. A gente pode ver o risco do Brasil elevadíssimo, né? Tem ali o CDS, que é basicamente um indicador de risco do Brasil. Quanto maior o CDS, maior o risco do Brasil. Tem vários indicadores, o dólar, o câmbio é um indicador muito importante de risco no Brasil. Investimento estrangeiro é um indicador muito importante, porque se está arriscado investir no Brasil, o que o gringo faz, que é endinheirado, o que o gringo faz? Ele vaza, ele corre. Então o câmbio, ele deu uma disparada, mostra muito qual o risco do Brasil e também a própria taxa de juros, né? A taxa de juros, ela sinaliza qual o risco de investir no Brasil. Talvez você nunca fez um valuation, mas quando a gente vai fazer o valuation de uma empresa, a gente tem que pegar os fluxos de caixa que ela gera todo ano, ano após ano, né? Só que ela vai receber o dinheiro no ano que vem, depois no ano 2, no ano 3. A gente faz uma estimativa de quanto a empresa vai gerar de caixa e coloca uma taxa de desconto nisso para trazer esse fluxo de caixa a valor presente. Um dos componentes, uma das variáveis que compõe essa taxa de desconto é exatamente a taxa livre de risco para se investir naquele país. E qual é a taxa de juros livre de risco do Brasil? A taxa Selic, porque é quase impossível que o governo ele dê um calote dos próprios brasileiros, né? Fica muito feio, pega muito mal. Ele pode dar um calote internacional como a Argentina faz. Ela tem doutorado em calote internacional, só que dar calote nos próprios argentinos é muito feio, pega muito mal. Então por isso, investir em títulos pós-fixado, que é o Tesouro Selic, dentro do seu próprio país, é o investimento mais seguro que existe, né? Então, quando a taxa de juros está muito elevada, significa que o risco do Brasil está, de certa forma, elevado. Porém, temos uma força aqui, temos uma entidade que vai agir com uma força antagônica ao governo que vai entrar, né, ao governo do Lula. E quem é essa entidade, quem é essa força? Banco Central do Brasil. Se você não sabe, o Banco Central do Brasil hoje ele é independente. E a gente vai testar agora qual vai ser essa independência, né? Porque no Brasil a regra muda de uma hora para outra, né? Tinha leis das estatais, aí o Congresso foi numa operação relâmpago ali e mudou a lei das estatais, né? Do nada, do nada. Temos aí agora a nomeação de mercadante para o BNDES. Então a regra, ela muda o tempo todo. E vamos ver se o Banco Central vai permanecer independente. Mas, teoricamente, o Banco Central ainda é independente. O que isso significa? Atualmente, o atual presidente do Banco Central do Brasil é Roberto Campos Neto, que é um bom presidente para o Banco Central do Brasil, né? Ele fez grandes coisas, o Pix e tal, então é um bom presidente, tá? Eu gosto muito dele. E qual que é a parada aqui? Aparentemente, ele vai ser a única força antagônica ao governo. Por quê? Cara, porque eu tenho 26 anos, eu sou novo, muito novo, só que eu já vi o suficiente do Brasil para saber que todo mundo tem um preço. A Operação Lava Jato,
se desfez. O ponto final, que foi o Sérgio Cabral, foi solto. O Lula foi solto, presidente da República. Então, o cara dá uma canetada lá, o ministro do Supremo dá uma canetada e muda o que ele quiser. Então, eu já vi o suficiente para saber que no Brasil a parada é meio feia, né? Porém, meu irmão, teoricamente, o Banco Central do Brasil, ele é independente. E o Roberto Campos Neto, ele tem apenas uma meta como presidente do Banco Central: garantir o pleno emprego? Não, ele não tem essa função. Quem tem essa função é o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. Lá, no que vai determinar qual vai ser a taxa de juros, a Fed Funds Rate, é a taxa de desemprego e a taxa de inflação. E aí vai ser determinada a taxa de juros. No Brasil, o Banco Central ele tem apenas uma função, que é combater a inflação. Ele não se importa com o emprego, ele se importa com a taxa de inflação. Então, Roberto Campos Neto vai tentar combater a inflação. E o que está acontecendo agora com esse caos generalizado que foi as eleições do Brasil, né? A gente viu, a princípio, um dólar que a gente não sabia qual a direção dele, uma bolsa de valores que também a gente não sabia qual ia ser a direção dela, mas aí conforme o discurso foi acontecendo, conforme a nomeação dos ministérios foi acontecendo, né, essas manobras radicais aí que o Congresso anda fazendo e também essa alteração da lei das estatais aí, o risco do Brasil ele aumentou muito. E quando se aumenta o risco do Brasil, o que acontece? O gringo some, ele vaza, a taxa de câmbio dispara e aí a gente tem o que? Inflação. Por que a inflação dispara quando o dólar dispara? Porque, meu irmão, tudo no mundo é cotado em dólar. Tudo é cotado em dólar. Petróleo, soja, milho, tudo é dolarizado. Aí você imagina, cara, que tá mais caro essas coisas, né? O que vai acontecer? O produtor ali, ele vai vender mais caro. Ele está lucrando mais? Não significa que ele está lucrando mais, porque às vezes ele tem um custo muito elevado também, né? E aí o que vai acontecer? Para ele poder ter uma margem de lucro, ele vai repassar o preço, ele vai aumentar o preço, ele vai vender a soja mais cara, né? Aumentando o preço da soja, o cara que vai comprar soja para fazer alguma coisa, né? Para alimentar uma galinha, um boi ali, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o preço do boi dele, né? E vai repassando o preço. O preço vai sendo repassado e isso gera inflação no final da conta. É assim que se gera inflação, esse é o processo inflacionário. Então, se aumenta o risco do Brasil, consequentemente, a gente pode esperar uma disparada do câmbio, o que pode influenciar na taxa de inflação. E como eu falei para vocês que o Banco Central do Brasil ele tem apenas uma meta, que é de buscar combater a inflação, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar ainda mais a taxa de juros do Brasil. Aumentando a taxa de juros do Brasil, qual será o maior item de exportação do Brasil em 2023? Soja? Milho? Errado, vai ser taxa de juros. O Brasil vai exportar uma taxa de juros surreal. E aí que vem aquela musiquinha, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Por quê, meu irmão? Vamos pensar o seguinte, eu já falei para vocês aqui que é muito difícil de um governo dar calote na sua própria população. Pega muito mal isso, é muito feio. E aí você pega um cara que ele tem 2 milhões de reais. Ele tem 2 milhões de reais ali disponível para fazer investimento na empresa dele, porém ele vê esse risco aumentando e ele não vê sentido em pegar esses 2 milhões de reais e aumentar a capacidade produtiva da fábrica dele, ter mais empregos, contratar mais pessoas, ele não vê sentido, é muito arriscado. O que ele vai fazer? Com uma taxa de juros que atualmente está em 13,75% ao ano, ele vai falar, eu não sou trouxa, eu não preciso correr risco para ter uma rentabilidade surreal, isso aqui é uma anomalia. Quando se trata de taxa de juros, o Brasil ele é uma anomalia em todos os sentidos. Se a gente pegar a taxa de juros real do Brasil hoje, ela está num nível muito alto e tende a ficar ainda maior. Então, o cara ele não vai ver sentido em investir esse dinheiro na empresa dele e ele vai colocar no Tesouro Selic, que é o título mais seguro do Brasil hoje, né? E sabe quanto que ele vai ter de rentabilidade bruta por ano, sem descontar nenhum imposto? 275 mil reais para não fazer nada, para deixar o dinheiro parado lá investido no Tesouro Selic, né? Financiando o governo. Olha como isso é surreal. O pobre pode fazer isso também? O pobre pode fazer isso também. Porém, cara, o cara ele tem ali milão, ele tem R$ 1.000, ele vai colocar em Tesouro Selic. Ele vai ganhar R$ 135 de rentabilidade. Isso não vai mudar a vida dele, meu irmão. Então, por isso que quanto maior esse programa de política social, quanto mais fácil é o discurso do Lula, né, programa social ali, Bolsa Família fora do teto de gasto, dinheiro de graça para todo mundo, o que vai acontecer? Risco do Brasil aumenta e vai fazer dinheiro quem tem dinheiro. O pobre não vai ver o seu poder de compra aumentar, muito pelo contrário. Essas políticas que são faladas por aí, que é para ajudar a população, para a população sair da fome, da pobreza, o que vai acontecer
acontecer no longo prazo vai aumentar ainda mais a desigualdade social, né? E aí a gente começa a ver vários conflitos na sociedade. Então esse discurso ele não funciona. A gente já viu que essa forma de governo ela não funciona, não funcionou em nenhum lugar e não vai funcionar agora de novo. E como eu falei para vocês, a gente tem um Banco Central independente. Graças a Deus que a gente tem um Banco Central independente. A gente vai testar essa independência agora, né? Vamos ver se não vai mudar a regra do jogo de novo. Mas a parada é o que aqui? Como o governo, como o Fernando Haddad, ele não tem muita influência no Banco Central, porque é independente, o que vai acontecer, né? Pô, a taxa de juros está 13,75. Aí pensa comigo, o banco vai pensar, pô, tá muito alta essa taxa de juros, né? Eu não posso emprestar dinheiro para o meu cliente de baixa renda, Bradesco, por exemplo, vou pegar o Bradesco. O Bradesco, ele tem principalmente ali o cliente numa classe mais baixa, né? Diferente do Itaú, que tem um público mais personalité, um cliente mais endinheirado. E aí ele vai falar o quê? Eu não posso fornecer um empréstimo para esse cara por menos de 30% ao ano, 40% ao ano, 50% ao ano, 60% ao ano. Por quê? Porque de 10 empréstimos que eu conceder, eu vou ganhar calote com 4, 3. Então eu tenho que colocar uma taxa de juros, um spread muito alto. E o que seria esse spread? É o dinheiro que o banco paga para o cara que tem o dinheiro sobrando e coloca lá para render alguma coisa, a poupança, digamos assim. E digamos que ele está recebendo hoje 12% ao ano, 11% ao ano. Eu não sei quanto que está a poupança hoje, mas digamos que ele esteja ganhando 11% ao ano. E ele vai pegar o dinheiro desse cara, que ele está pagando 10%, e vai emprestar a 60%. Então, quanto maior é a taxa Selic, maior é o spread que ele consegue colocar em cima. Por que isso acontece? Isso é o certo? Não, isso não é o certo. Mas o que importa para o brasileiro? É a taxa de juros que ele vai pagar? Não, não é a taxa de juros. Porque o brasileiro ele não entende de porcentagem. O brasileiro ele tem uma defasagem educacional muito grande, né? O problema do Brasil é a educação. E o brasileiro não conhecendo juros compostos, ele vai querer saber o que no final da conta? Essa parcela cabe no meu bolso? Se não caber no meu bolso, o banco vai fazer o quê? Vou fazer o seguinte, então, para caber no seu bolso a parcelinha aqui, vamos estender o prazo de pagamento e aí você vai pagar mais barato por mês. Se caber no bolso do cara, ele vai fazer aquela dívida para comprar um carro novo. Ele não faz a conta do quanto que ele vai pagar no final, que vai ser muito maior. Então, o banco, no final do dia, ele vai conseguir dar um motivo para poder cobrar uma taxa de juros tão elevada, né? Tem um motivo, né? E o brasileiro, como não se liga muito nisso, ele vai aceitar. Porém, a gente sabe que quanto maior é a taxa de juros, menor vai ser a atividade econômica, né? Menos empréstimo as pessoas vão pegar, menos empréstimo as pessoas vão pegar. Isso acontece, né? Por mais que o brasileiro ele não tenha o conhecimento, se a taxa de juros é muito alta, a atividade econômica diminui. E o que o governo vai fazer para estimular a economia? Ele pode, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas provavelmente eu acredito que isso pode acontecer, é ele fornecer juros subsidiado via estatais. Como assim, meu irmão? Eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar é o FIES, Programa de Financiamento Estudantil. Na época, a taxa de juros ela estava 11, 12, 13% ao ano, eu não lembro quanto que era exatamente, e o governo estava concedendo empréstimo subsidiado para fazer financiamento estudantil a 2%. Ou seja, eu, Matheus, pega o dinheiro emprestado com o governo a 2% e para financiar isso o governo emite dívida a 13% ao ano. Percebe que a conta não vai fechar no final do dia? E o que vai acontecer no final do dia? O que vai acontecer é que o risco do Brasil vai aumentar, o investidor estrangeiro ele não é otário, ele vai ver, pô, isso aqui não tá fechando, cara. O Brasil é uma anomalia, não faz sentido isso aqui, então para colocar dinheiro no Brasil, para financiar esse programa louco do FIES aqui, eu vou cobrar uma taxa de juros de 20% ao ano, 18% ao ano. Percebe que quanto maior o risco do Brasil, maior vai ser a taxa de juros que o mercado vai pedir. Ah, mas para resolver isso daí é fácil, é só o governo emitir uma dívida, uma taxa de juros mais barata, né? Pô, se o mercado tá cobrando 20% ao ano, o mercado que se dane. Só que não é assim que funciona, meu irmão. Não é assim que funciona. Por quê? Porque a gente já tem títulos emitidos, né? E o mercado precifica a taxa de juros com base nesses títulos. Top, beleza. Porém, pensa que o governo precisa se financiar, precisa de mais dinheiro para fazer esses programas sociais que o Lula ele vai implementar, né? Precisa de grana. Dinheiro você pode se criar do nada, né? Via impressão de dinheiro que vai gerar inflação no final do dia. Mas também uma forma é se financiar através de dívida. E quando o Tesouro for emitir uma dívida nova a 13% ao ano nas condições do Brasil, o investidor vai falar, eu não sou otário, eu não vou comprar esse título aqui. Então, o governo não vai conseguir se financiar. Então, obrigatoriamente, ele vai precisar oferecer uma rentabilidade maior, ou, se ele não conseguir emitir essa dívida, ele vai emitir dinheiro para subsidiar isso, e o que a gente vai ver é a inflação no final do dia, né? Nos dois casos. Então, esse é o problema do Brasil. E até 2025, o Banco Central está independente, e como o Roberto Campos Neto vai atuar ali com uma força contrária,
Quando tudo isso aqui acontecer, se acontecer, ele vai aumentar ainda mais a taxa de juros, né? Então, a gente pode esperar uma situação bem complicada, né? Como eu falei para vocês, o principal item de exportação do Brasil vai ser taxa de juros, não vai ser commodity nenhuma, vai ser taxa de juros. Então, o que você pode fazer sabendo disso, investindo no Brasil hoje? Invista em tesouro pós-fixado, né? Em títulos pós-fixados, aquele título que você pode vender hoje, pegar o seu dinheiro hoje mesmo ou amanhã, onde dificilmente, sob condições normais do mercado, você não vai perder dinheiro, tá seguro ali, você vai ter um bom rendimento, uma boa rentabilidade, como eu mostrei para vocês. 13,75 é uma ótima rentabilidade, se aumentar você vai ganhar ainda mais, e também uma coisa que você precisa considerar é investir em dólar. Abrir uma conta fora do Brasil, numa corretora americana, mande dinheiro para lá, compre ações, compre títulos públicos, bonds. Faça isso porque é a melhor proteção que você pode ter frente a essa anomalia que vai entrar aí agora no próximo governo, né? 1º de janeiro de 2023. Então, esse era o resumo que eu queria passar para vocês do que esperar para a economia agora no próximo ano de 2023. E novamente, quero fazer aquele singelo pedido, curta esse vídeo, meu irmão, se inscreva nesse canal. Temos essa meta de monetização aqui, já crescemos bastante, mas precisamos chegar lá. Então, curte aí e se inscreve no canal. Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tamo junto, valeu e até mais.